Cumprimento os irmãos e as irmãs com a santa paz do Senhor. Estou a cumprimentá-los com aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que mesmo que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos essa paz interior na nossa mente, no nosso coração, e que nos dá o repouso e a serenidade suficiente para resolver todas as situações. Glória ao nome do Senhor, que é aquela paz que está dentro de nós mesmo. É uma paz inexplicável. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus sempre se preocupou connosco. Desde o princípio. Não foi o Pai que nos abandonasse, não foi um Pai que nos desprezasse, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa rebeldia, apesar disso tudo, irmãos, glória ao nome do Senhor. E um dos exemplos que nós temos em Isaías, em que Isaías 6, capítulo 6, versículo 8, onde se lê: a quem enviarei eu e quem há de ir por nós? Isto refere-se no tempo do rei Uzias, e quando o rei Uzias morreu, foi que Isaías encarou a realidade, reconheceu o seu pecado, verificou que ele não estava em santidade, glória ao nome do Senhor, porque o rei Uzias foi um rei muito bom, especialíssimo, mas no final dos tempos perdeu-se. Quis ser sacerdote sempre sem estar autorizado, e ele ficou leproso, glória ao nome do Senhor, e assim morreu leproso. Então é aí que Isaías vê o poder do pecado, glória ao nome do Senhor, a maldição do pecado, glória ao nome do Senhor. Então, nesse surgimento, diz: a quem enviarei eu e quem há de ir por nós? Isto é um subtipo de Jesus, em que diz: envia-me a mim. Há um silêncio nos céus quando Jesus diz: envia-me a mim. Quando o Pai perguntou: a quem enviarei eu? Glória ao nome do Senhor. Então Deus sempre se preocupou com a nossa felicidade, Deus sempre se preocupou com o nosso bem. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ao lermos Gênesis 1 e 2, irmãos, nós sabemos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, havia trevas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia. Nós sabemos, irmãos, que Deus não faz nada imperfeito. Tudo o que o nosso Deus faz é perfeito, perfeitíssimo, glória ao nome do Senhor. Então porquê é que era sem forma, porquê é que a terra estava sem forma e vazia? Porque quando Lucifer quis subir mais alto que o nosso Deus, que o Pai, porque ele é uma criatura, e ele é o Criador, e o Pai é o Criador, então ele quis sempre superior ao Pai, ele quis submeter o Pai ao seu domínio, glória ao nome do Senhor, podemos falar assim. Então Deus o expulsou, glória ao nome do Senhor. É a expulsão de Lucifer, glória ao nome do Senhor. Nós podemos ler em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 13 ao 16. Eu não vou ler porque tomaria muito tempo, e vocês sabem que espaço é muito curtinho, que é para ser acessível a todos e terem tempo de ouvir, glória ao nome do Senhor. Com a queda de Lucifer, a terra sofreu um impacto tremendo, porque o poder foi o Lucifer e um terço dos anjos caiu na terra. A terra ficou um caos. Então Deus resolveu reorganizar a terra e pela palavra, que a palavra é Jesus, criou o mundo que conhecemos hoje, glória ao nome do Senhor. Tudo foi criado pela sua palavra, mas do barro amassado, atenção, do barro amassado, Deus tem tanto amor pelo homem que não foi criado pela palavra. Deus fez um bonequinho de um barro finíssimo, puríssimo, a quem extraiu todas as impurezas, glória ao nome do Senhor, e injetou-lhe
poder através do sopro do Espírito Santo, glória ao nome do Senhor. E aí está o homem criado para o amar e para o servir, glória ao nome do Senhor. O homem nada será sem o poder do Espírito Santo. O homem nada seria, e não teria poder algum se não fosse o poder do Espírito Santo, se não estiver com ele, glória ao nome do Senhor. Nós precisamos do poder do Espírito Santo entranhado em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Temos é que saber isso e saber usar isso, porque o poder abandonou o homem quando pecou e foi expulso do paraíso, glória ao nome do Senhor. Porque antigamente, nos tempos antes do Antigo Testamento, o Espírito Santo baixava sobre um dos servos, ou mais servos, para efetuar certos determinados feitos, e depois retirava-se novamente. Após a morte de Jesus Cristo, ele enviou e subiu aos céus, ele enviou-nos o Consolador. E ao enviar-nos o Consolador, ele está sobre todos nós. Glória ao nome do Senhor. E nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos sacerdotes e reis, remidos pelo poder do sangue de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Seu Espírito Santo, irmãos, nós somos secos. Seu Espírito Santo, nós não somos nada, irmãos, glória ao nome do Senhor. Somos carnais e não temos qualquer poder, glória ao nome do Senhor. O poder que vem do alto vem através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, glória ao nome do Senhor. Porque o cristão tem a missão nesta terra, irmãos, de alcançar o mundo e todas as pessoas para que possam conhecer a palavra de Deus e salvem as suas almas. E nós temos isso em Mateus 24, 14, que eu vou ler para vocês que é pequenino. Mateus 24, capítulo 24, versículo 14 nos diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Glória ao nome do Senhor. Depois do Evangelho ser espalhado no mundo inteiro, virá o fim. Mas ninguém terá desculpa de não conhecer o Evangelho, ninguém terá desculpa de não conhecer a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas o próprio Jesus reconhece a dificuldade da evangelização, glória ao nome do Senhor, porque é um grande desafio. Porque o próprio Jesus diz, em Mateus 10, 15, que eu vou ler para vocês, em Mateus 10, 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Temos que ser prudentes, inofensivos, temos que ter um coração cheio de amor, mas temos que ser prudentes, saber ministrar a palavra, saber aquilo que estamos a fazer e como fazemos e onde fazemos. Glória ao nome do Senhor, porque Ele reconhece que nos envia como ovelhas para o meio dos lobos. Há muito lobo aí espalhado, irmãos, glória ao nome do Senhor, e para isso precisamos de poder e saber quem somos. Temos que ter uma identidade, saber quem somos. Somos filhos do Pai, somos filhos do Rei. Nada tememos, porque nada, o que está no mundo não tem poder contra nós, glória ao nome do Senhor. É a palavra que diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, glória ao nome do Senhor. E Deus nos capacita e nos lança no mundo para que possamos fazer a sua obra redentora, glória ao nome do Senhor. É uma obrigação nossa, foi para isso que somos chamados, glória ao nome do Senhor. E temos exemplos desde os tempos mais remotos. Se lermos em Ezequiel 37, 3, Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, Deus pergunta ao profeta se era possível aqueles ossos reviverem. E o profeta lhe responde que só o Senhor o sabia. O profeta obedeceu ao Senhor e, cheio do poder do Espírito Santo, profetizou àqueles ossos secos e eles ganharam vida, formando um grande exército. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto se referia aos judeus que
estavam espalhados no mundo inteiro. Isto se referia àqueles judeus que perderam a fé, outros foram perseguidos e desistiram, glória ao nome do Senhor. E então, nós temos que ser, aqui se vê o poder do Espírito Santo de Deus, poder que é transmitido ao cristão. Nós temos esse poder também, glória ao nome do Senhor. Quando temos fé e obedecemos à palavra, nós temos poder, usando o poder da palavra de Deus, glória ao nome do Senhor. Mas agora tem uma coisa muito importante, irmãos. Nós dizemos, mas isso foi para o tempo lá do Ezequiel, que os ossos eram secos, aquilo e o outro. O relato desta visão de Ezequiel está dirigido, irmãos, são profetas. Essa profecia está dirigida para os dias de hoje. Ossos secos. Ossos secos encontramos por todo lado, irmãos. Olha bem, dentro das igrejas até, dentro de qualquer igreja, há ossos secos, irmão, e o nome do Senhor. Há pessoas perdidas, irmãos, infelizmente, que tristeza. O nosso coração até dói de ver até dentro e fora das igrejas, pessoas perdidas, glória ao Senhor. Pessoas que perderam a fé por qualquer motivo, ou por falta de dinheiro, ou por doenças, ou por mortes, ou por brigas, fosse o que fosse, eles perderam a fé, glória ao nome do Senhor, perderam a fé no nosso Deus. Pecadores que não conhecem a palavra também precisam do nosso apoio, do nosso auxílio, do nosso amor, irmãos, glória ao nome do Senhor. E então nós temos que acreditar que o nosso compromisso é com Deus e não há poder sem compromisso, glória ao nome do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, nós não temos feito nada, temos feito pouquinho, porque nós muitas vezes, irmãos, não saímos da nossa zona de conforto. É muito bonito pregar no altar, oh, que bonito! Só que pregar no altar não tem segredo, irmãos. Recebe-se o recado do Senhor e transmite-se à igreja, e a igreja toda aceita e diz glória a Deus, amém, até nos bate nas costas. Uma palmadinha nas nossas costas, irmãos. No mundo é que é preciso nós avançarmos, ganharmos o mundo, não deixarmos o mundo entrar na igreja. Trazê-los do mundo para a igreja e entranhar neles a vontade de Deus e a palavra de Deus, glória ao nome do Senhor. Isso é que é necessário, mas para isso é preciso sairmos, como eu disse há pouco, da zona de conforto. Irmos ao encontro das almas, irmos ao encontro das vidas, irmos ao encontro das famílias, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes não fazemos nada porque somos homens de pouco compromisso com Deus, irmãos. E quando não há compromisso com Deus, não há poder. E sem compromisso o Espírito Santo não nos pode entregar a vida das pessoas nas nossas mãos, porque se não tivermos o poder de Deus nas nossas mãos, nós não temos capacidade de zelar pelas almas, glória ao nome do Senhor. Somos como os outros, glória ao nome do Senhor. Temos que acreditar, irmãos, que Deus nos quer dar poder para continuarmos a sua obra na terra. Porque a obra de Jesus na terra foi magnífica. Ele evangelizou, ele abençoou, ele fez milagres, glória ao nome do Senhor. Ele diz nas suas palavras, se tiverem fé, se acreditarem, coisas maiores e mais maravilhosas farão. Nós temos que acreditar, irmãos, porque poder é a identificação do crente, irmãos. Não adianta falares muito bem, não adianta pregares muito bem, não adianta orares muito bem. Se não tiveres poder, não vale a pena. Retira-te, não vale a pena. Não vale a pena se não tiveres poder, glória ao nome do Senhor. Temos que ter poder, temos que acreditar que podemos sarar famílias, sarar vidas, sarar doenças, sarar enfermidades, através da palavra, através da nossa fé, glória ao nome do Senhor. Deus sabe as nossas fraquezas. E até o próprio Jesus, irmãos, não iniciou o seu ministério sem que do alto fosse reconhecido como Filho de Deus após o batismo. Se recordam, se forem ler a Bíblia, lá está escrito. Quando João Batista o batizou Jesus, os céus se abriram e ouviu-se uma voz que diz: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E uma bomba, simbolizando o Espírito Santo, voou sobre Jesus. Glória ao nome do Senhor.
E então é através do poder do Espírito Santo que nós conseguimos tudo assim como Jesus fez. Jesus usava o seu poder. Jesus era homem e era Deus. Mas ele usava a oração, usava o poder que recebia do alto para poder resolver todas as situações, porque o Pai o escutava sempre. Temos outros exemplos, irmãos. Moisés pastoreava o gado junto ao Monte Horebe. Isto está em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. E sabem que a sarça é uma planta do deserto, seca. Qualquer fósforo que seja chegado perto deles, aquilo arde logo instantaneamente. E quando se aproximou, Deus o mandou descalçar, irmãos, porque o lugar que pisava era santo. Avançando para os dias de hoje, irmãos, nós temos que descalçar o nosso calçado mundano, irmãos. Falar com o Senhor, escutar a sua voz e deixar-nos guiar por Ele, para que as almas possam vir à salvação. Descalça-te. Descalça-te, irmão. Tens de deixar de lado a vaidade. Glória ao nome do Senhor. Santificar as tuas atitudes. Santificar. Temos que santificar o nosso nariz, sabiam? Santificar o nosso nariz e os nossos olhos. Porque nem todos os irmãos têm poder, muitas vezes, para comprar o perfume que tu compras. Então santifica o teu nariz. Porque às vezes o irmão, seja senhor, seja calorcito, seja quem for, é irmão em Cristo. Estes irmãos que faz conquistar para Deus, conquistar para ser salvar a sua alma, muitas vezes não tem o perfume que tu precisas, que tu gostas. Mas às vezes nem só os mais perfumados estão salvos, irmãos. Nós temos que ir à procura daqueles que têm um cheirotezinho qualquer, não faz mal. Aqueles que a sua aparência é suja, aqueles que a sua aparência é pobre, estão mal calçados, mal vestidos. É esse que nós temos que procurar. Então nós temos que santificar o nosso nariz e os nossos olhos, olhar os perdidos, olhar os apartados, como se fossem ovelhas perdidas. E nós, o pastor, que deixa as 69 para procurar a que se perdeu, glória ao nome do Senhor. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito e chamou Moisés para o encher de poder, para libertar o povo cativo do faraó, glória ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, eu vou-te deixar um recado muito importante. Hoje Deus te chama para te dar poder. Deus te quer abençoar, dar-te poder, dar-te força, de sabedoria, para procurar as ovelhas desgaradas e aqueles que ainda não fazem parte do rebanho, para que as possas tratar e confortar. Glória ao nome do Senhor. Temos que ir à procura de ovelhas, dessas ovelhas. Temos que sair da nossa zona de conforto, procurar os pobres, procurar aqueles que nada nos podem dar, procurar aqueles que não nos querem ouvir, até esses, que não nos querem ouvir, aqueles que não nos querem ouvir. Não, depois mais tarde, passem outra hora. Não, vamos abraçá-los, vamos por às vezes, uma mão no ombro satisfaz mais do que uma boa lembrança ou com algum dinheiro, glória ao nome do Senhor. Vamos tentar salvá-los e tentar ganhá-los através do nosso testemunho e trazê-los à salvação, glória ao nome do Senhor. Temos que perder para ganhar. Deixar Jesus crescer nas nossas vidas e nós temos que minguar para crescer. É minguando que nos aproximamos dos pequeninos. É minguando que nos aproximamos dos pobres. É minguando que nos aproximamos daqueles tristes, glória ao nome do Senhor. E fazê-los crescer juntamente connosco, glória ao nome do Senhor. É maravilhoso, glória ao nome do Senhor. Quando Deus ouve o clamor dos seus filhos e dos seus olhos pousam sobre as desgraças e calamidades que surgem no mundo dos secos, Ele chama os seus servos e os capacita, aos humildes,
e aos de boa vontade, porque sem boa vontade não vale a pena, para fazerem a sua obra. Nós não podemos esquecer que em Atos 3, capítulo 3, versículo 6, quando Pedro e João subiam ao templo, deram aquilo que tinham ao coxo que pedia esmola. Eles disseram: não temos ouro nem prata. Eles não tinham nada, eles não tinham um centavo no bolso. Mas o que tinham, lhe deram, que era o poder de Deus nas suas vidas. Então lhe deram e entregaram: levanta-te e anda, glória ao nome do Senhor. E este homem já os pôde até entrar no templo com eles, acompanhando-os, porque naquela época os aleijados não podiam entrar no templo. Glória ao nome do Senhor. Não tinham dinheiro para lhe darem, mas tinham o poder de Deus nas suas vidas. Homens humildes e de fé, a quem os sinais acompanhavam, porque Deus honra aqueles que o honram. Irmãos, até aqui foi o recado que Deus me entregou para dar a vocês. Eu espero que toque os vossos corações, que vos chame a atenção, porque nós estamos numa zona de conforto, estamos nos sentindo bem com a nossa paz de espírito, porque não estamos a olhar para fora. Nós temos que olhar para aqueles que precisam, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão assustados, para aqueles que têm menos possibilidades do que nós. E então temos que procurar levar a palavra de Deus a eles, levar algum conforto a eles, visitar os que estão presos, visitar os que estão doentes, visitar os que estão enfermos. E então é assim que se ganham almas para a salvação, glória ao nome do Senhor, enchendo de poder aqueles também que recebem a nossa palavra, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, que esta palavrinha toque os vossos corações e que queiram empreender de boa vontade, façam-se homens de boa vontade para levarem a palavra e o conforto a quem precisa, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.